Saber se comunicar bem é essencial em todas as carreiras, isso já não resta a menor dúvida. Falar bem é importante em todas as atividades profissionais. Qual atividade que não precisa trabalhar com a comunicação diária, com a apresentação de uma ideia em uma reunião, um cliente, um grupo? Portanto, não tem como escapar. Falar bem é uma necessidade de todo profissional, de todas as pessoas que querem avançar em suas carreiras. Mas quando nós pensamos especialmente no falar bem, existe uma correlação muito rápida com o falar bem em público. Será que falar bem em público é mais importante do que falar bem no dia a dia? Particularmente, eu penso que falar bem no dia a dia é que faz com que você consiga falar bem em público. Mas esse é um ponto que precisa ser considerado com muita atenção. Quando nós falamos bem no dia a dia, facilmente nós vamos desenvolver habilidades importantes para lidar bem com o público, com plateia, com apresentação de ideias e, portanto, hoje eu quero conversar com você sobre esse valor, falar bem no dia a dia, nas conversas habituais, em situações muito pontuais que muitas vezes passam despercebidas e que nós podemos ali potencializar todo o nosso estilo de comunicação. E nós podemos começar com uma frase que Aristóteles diz que é maravilhosa, que ele foi muito feliz quando disse que nós somos o que fazemos repetidamente. Portanto, quando nós pensamos na excelência da comunicação, não é um ato isolado, me preparo para uma apresentação e vou lá e faço bem. Não, a excelência não é um ato e sim um hábito. E essa relação de tornar habitual a boa comunicação depende de muita autopercepção. Quando nós tomamos consciência dos pontos cegos, ou seja, de hábitos que acabam sendo exercitados ao longo de anos, por muito tempo, nós podemos sim potencializar a nossa comunicação. Mas se apropriar desses hábitos, observá-los e até mesmo nós precisamos nos dar conta de que nós podemos viver de outra forma, fazendo outras coisas, isso vai facilitar o processo. Primeira coisa é entender quanto que a comunicação do dia a dia traduz quem nós somos. A forma como você se posiciona diante de toda e qualquer pessoa representa quem você é. Se você entra no elevador e cumprimenta uma pessoa, isso é você. Se você entra no elevador e não cumprimenta uma pessoa, isso também é você. Se você está sempre com a expressão facial tranquila, relaxada, enfim, mostra como você lida com a sua vida. Se numa situação de dificuldade, de muita pressão, você estabelece uma expressão mais carregada, mas mesmo após ela mantém essa expressão carregada, isso também é você. Isso somos nós. Por quê? Nós somos o que fazemos repetidamente, mas em grande parte nós não nos damos conta de quem é esse ser que habita todos os dias, como que nós lidamos com as coisas e como que as pessoas também nos percebem. E para melhorar a comunicação do dia a dia, existe a necessidade de gostar de conversar. Então, como que eu vou melhorar a comunicação se eu não gosto de conversar? Nós podemos definir que existem pessoas que gostam de conversar e pessoas que não gostam, normal, sem problema nenhum, não sei em qual classificação você se adapta melhor. Mas para exercitar aquela comunicação em público que você vai precisar para apresentar os seus projetos, as suas ideias, você precisa exercitar o saber conversar. E por mais simples que possa parecer uma conversa, ela é muito rica em elementos que vão tocar profundamente em questões que você carrega a tua vida inteira, no teu jeito de ver o mundo. Então, se você gosta de conversar, se você gosta de se relacionar com pessoas, existe uma tendência de você gostar mais de pessoas, você se interessa por elas.
Quando uma pessoa não gosta de conversar, existe também uma falta de necessidade de saber um pouco mais a respeito do outro. Então, quem não gosta de conversar precisa fomentar um pouco o interesse pelo outro. Veja, o que isso tudo tem a ver com o falar em público? Tudo a ver. Porque na hora que você vai compartilhar uma ideia, um pensamento, você precisa saber que você só vai fazer isso porque existe um outro que vai ouvir essa sua ideia, esse seu projeto, e você precisa se conectar com esse outro. E essa conexão precisa acontecer na base da confiança, dessa relação que acontece olhos nos olhos, que a conversa nos traz com muita facilidade. Se você quer estar diante de uma plateia com muitas pessoas, ou se você precisa estar numa plateia em que você está à frente de muitas pessoas, você vai aperfeiçoar a tua facilidade com conversas rotineiras. E qual que é a dica para quem não tem muita facilidade para conversar? É se interessar genuinamente pelo outro. De que forma? Fazendo perguntas simples. O que a pessoa faz, do que ela gosta, enfim, de onde ela vive, mas buscando dentro de você algo que seja verdadeiro. Como que você pode se interessar pelo que o outro está dizendo? Ou o que ele vai te dizer pode trazer de informação que te facilite essa conexão. Uma conversa, ela pode começar simplesmente com uma pergunta, mas não é uma pergunta qualquer, é uma pergunta que nasce de um interesse verdadeiro. Por isso, o hábito de se exercitar conversando acaba trazendo um referencial importantíssimo para a comunicação, que é a importância do outro, de quem recebe uma informação. Esse outro que recebe a informação, ele tem que ser cuidado, ou seja, eu falo porque você me ouve. Se eu não cuido do que eu vou falar, tanto faz você me ouvir ou não. Não, na comunicação isso não pode acontecer. Se eu falo com alguém. Mais do que para alguém, tem que ter esse com alguém. Eu quero trazer a pessoa que me ouve, quero trazer, no caso, você que me ouve, junto de mim. E essa é uma forma de melhorar a nossa conversa do dia a dia. A empatia é a capacidade de nós nos conectarmos ao outro, percebendo o que ele está sentindo, o que ele pensa, e é se colocar no lugar do outro. Esse se colocar no lugar do outro exige prioritariamente a atenção. Para eu me colocar no lugar do outro, eu tenho que ter atenção sobre o que esse outro está sentindo, o que esse outro quer. E numa conversa do dia a dia, esse é um dos pontos que deve ser muito valorizado. Eu penso que na relação que nós começamos a desenvolver há alguns anos com a tecnologia, com os nossos celulares, nós aos pouquinhos estamos deixando de estar no momento presente, onde a comunicação acontece. Nada contra um celular e tudo de maravilhoso que ele nos proporciona no dia a dia. Sem dúvida, é uma facilidade enorme nós podermos resolver as coisas no nosso celular e por aí vai. Mas não é disso que eu estou falando. É sobre a nossa falta de limite com a tecnologia que faz com que o campo da comunicação se torne árido em muitas situações em que a comunicação precisa acontecer. Se duas pessoas estão num jantar e as duas têm um interesse no celular, a comunicação já começou a perder sentido. Se um grupo de pessoas está numa reunião e a atenção está voltada para o que está acontecendo no Instagram, no WhatsApp ou nas redes sociais, essa comunicação já perde muito da eficiência. E a pergunta que eu tenho para você é: você tem sido produtivo em termos de comunicação? A sua comunicação, ela é uma comunicação de valor? Em termos de porcentagem, qual o valor que você dá para a conversa presencial e qual o valor que você dá
para uma troca de mensagem. Isso está equilibrado na sua vida? Você consegue perceber se as conversas que você pode estabelecer com facilidade não estão sendo deixadas de lado por conta da priorização dessa ferramenta? Eu percebo com uma certa preocupação que muitas pessoas que têm dificuldade de falar, dificuldade de interagir por timidez ou por não gostarem simplesmente de conversar, acabam tendo mais facilidade ainda para se distanciar da comunicação pela facilidade nessa relação da tecnologia, enfim, de se esconder um pouquinho, porque na hora que nós falamos, nós mostramos quem nós somos e uma mensagem não necessariamente. E essa, quer dizer, nós podemos mostrar ali num perfil alguma coisa, o que nós quisermos, mas a fala não. A fala conta quem nós somos. O nosso jeito de falar carrega essencialmente quem nós somos, o que nós sentimos, o que nós pensamos, e isso é maravilhoso. Se nós pensarmos na relação da linguagem corporal como tendo um peso muito grande para nós sabermos mais do outro, como que nós vamos fazer isso simplesmente com a cabeça abaixada, olhando para um celular o tempo todo, sem nos conectarmos com o que o outro tem para nos dizer? Nada disso. Se nós queremos desenvolver a nossa habilidade de falar bem no dia a dia, nós precisamos também ter atenção do momento em que nós devemos estar com o celular e sem ele, para que essa comunicação possa existir com facilidade. Você não concorda comigo? É possível melhorar isso? Você acha que você consegue usar menos o celular e conversar mais? Você acha importante isso na sua vida? Ou você acha que a conversa já não tem mais nenhum peso? E você sabe conversar? Você é capaz de conversar com qualquer pessoa, em qualquer situação? São pontos que precisam ser questionados e a maioria de nós precisa exercitar isso com muita atenção, com muito cuidado, para que a fala ganhe uma dimensão muito mais natural, simples e objetiva. Quando eu dou treinamentos em diferentes empresas, uma coisa simples que eu gosto de perguntar, e realmente isso faz parte do meu dia a dia, eu gosto de saber: o que você faz? E é incrível como essa simples pergunta tem respostas totalmente complicadas. É muito difícil responder com facilidade o que você faz. Então eu te pergunto: o que você faz? Responda de uma forma objetiva, clara, e que qualquer pessoa de qualquer segmento possa entender o que você faz. Esse é um exercício, contar o que você faz. Conte também a respeito de um hobby. O que você faz no teu tempo livre? Você tem um hobby? Ou você pratica algum esporte? Ou você gosta de alguma coisa bastante específica que você tenha facilidade em contar? Além de estabelecer conversas com facilidade, nós precisamos desenvolver a capacidade de expressar os nossos pensamentos de forma clara. Fala claro quem pensa claro. Até meio óbvio a gente achar que a gente pensa claro. Claro, muitas vezes está aqui dentro, mas como que nós traduzimos essa clareza na forma de organizar o nosso pensamento? Será que nós colocamos de forma ordenada o começo, meio e fim, que fique fácil para qualquer pessoa entender? Ou por nós acharmos que aquilo que está aqui dentro, o outro está vendo do lado de fora e vai adivinhar? Esse é um grande problema nas conversas do dia a dia, é supor que o outro já entendeu aquilo que nós estamos falando. E veja, tantos detalhes que o falar em público fica algo distante de tantos exercícios que precisam ser feitos antes do momento de falar em público. Portanto, eu convido você a prestar atenção na sua forma de se expressar no dia a dia e analisar cuidadosamente quais são os pontos que você pode melhorar. Você pode conversar melhor? Você pode manter mais contato visual nas interações? Pode tirar um pouco os olhos do celular e prestar atenção em quem está com você?
Você pode tornar a sua fala mais objetiva? Você pode falar com mais simplicidade? Não é falar de forma simplória, não. Pode ter e deve ter um vocabulário adequado, mas pode ser simples? Pode falar sem enrolar? Esses são pontos que favorecem muito a fala do dia a dia, facilitam os relacionamentos e, ao mesmo tempo, te preparam para que a fala em público seja muito mais fácil também, porque o falar em público vai precisar de outras questões, que é o domínio da plateia, é perceber como colocar, apresentar um conteúdo que seja relevante de uma forma atrativa, mas é preciso lembrar que quem vai fazer essa apresentação é você. E você precisa ter autoconhecimento, você precisa entender quem você é no campo da comunicação, como você se comunica. Não dá para pensar só no que vai ser falado, mas como você vai apresentar as suas ideias. E esse como, no campo do dia a dia, é exercitado com facilidade. Agora, diante de uma plateia, quando você já se percebe melhor, fica muito mais fácil de você tomar conta de outras habilidades que nós podemos discutir em outros momentos também. Agradeço a sua participação nesse vídeo. Se você tem algum comentário, deixa aqui embaixo, eu agradeço e te convido até o próximo vídeo.